Sintaxe, predicação verbal, professor Valber Freitas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber por aqui. Chegamos então a mais um encontro, né? E este encontro em que nós trabalharemos a parte de predicação verbal dentro do estudo de análise sintática, tá? Eu digo que predicação verbal, sem dúvida alguma, é a espinha dorsal do estudo de análise sintática. Por quê? É como se fosse numa analogia com o futebol, a predicação verbal é aquele meio campo, é aquele cara que vai receber a bola da defesa, tá? E vai distribuir, vai jogar para um lado, para o outro, vai jogar para os atacantes diretamente e às vezes até finalizar, né? Tipo, até encerrar o período ali no caso dos verbos intransitivos, tudo bem? Então a predicação verbal é aquilo que vai definir as outras funções sintáticas que deverão ser usadas ou não dentro de uma oração, tá? Tudo isso vai ficar bem claro para vocês à medida que nosso encontro vai avançando, tá bom? Então é importante também que se diga que para a predicação verbal, ou seja, para a análise sintática, são 5 os tipos possíveis de verbos, tá? Sendo divididos de 3 maneiras, ou transitivos, ou intransitivo, ou ainda o chamado verbo de ligação, tá? Professor, mas não eram 5 maneiras? Sim, é porque o verbo transitivo, ele se subdivide em 3 outras maneiras. Então nós podemos ter o verbo transitivo direto, que é aquele que se relaciona com um complemento sem preposição obrigatória, o chamado objeto direto. Ainda o verbo transitivo indireto, que é aquele que se relaciona com um complemento com preposição obrigatória, o chamado objeto indireto, e ainda o verbo bitransitivo, ou o transitivo direto e indireto, que é o verbo que naturalmente terá 2 complementos, um sem e outro com preposição obrigatória, beleza? Tudo isso nós veremos a partir de agora. Na tela comigo então, vamos lá. Presta atenção então aqui, tá? Então, por definição, o que é a predicação verbal? Pessoal, é o resultado da ligação que se estabelece entre o sujeito e o verbo, e entre os verbos e o complemento. Muito bonita a definição, muito tranquila, tá? Mas na prática, é como eu disse antes, é como se fosse realmente o meio-campo que recebe a bola do sujeito e vai ter que distribuir essa jogada. Ou seja, quando você estuda o tipo de sujeito de uma oração, quando você divide a sua estrutura oracional entre sujeito e predicado, é importante que depois de localizar o sujeito, você possa classificar o verbo, para que você possa saber quais são as outras palavras, qual é a classificação das outras palavras que compõem a mesma oração, tá bom? E existem maneiras de nós fazermos isso, de nós classificarmos estes verbos, tá? E é isso que eu vou trabalhar com vocês aqui, beleza? Quanto à predicação, os verbos podem ser da maneira que eu disse, transitivos, intransitivos ou de ligação. Vamos ver de maneira detalhada cada um deles, tá? O verbo transitivo é o verbo que vem acompanhado por complemento. Por exemplo, quem sente, sente algo. Quem revela, revela algo a alguém, tá? O sentido desse verbo transita, isso é, ele segue adiante, integrando seus complementos para adquirir um sentido completo. Na prática, o verbo transitivo é aquele verbo que não posso, por meio dele, encerrar uma oração. Se eu falo para você, por exemplo, que hoje pela manhã eu nadei, qual é a pergunta que você faz a partir disso? Teoricamente nenhuma, a não ser, é claro, que você seja um pouco mais curioso, que você vai me perguntar, nadou onde, nadou que horas, tá? Você pode me fazer perguntas circunstanciais que gerarão adjuntos adverbiais para o verbo nadar. O que prova que o verbo nadar, ele não exige um complemento, tá? Você pode fazer perguntas a partir dele e esses supostos complementos são termos acessórios, adjuntos adverbiais. Agora é diferente se eu disser para você que hoje pela manhã eu comprei. Eu não posso falar que eu comprei e não despertar em você uma curiosidade. Por quê? Porque quem nada, nada. E ponto final. Eu posso encerrar a oração ali, inclusive. Agora, quem compra, necessariamente compra algo. Veja que, da mesma forma que não existe falta de nada quando eu digo que eu nadei, existe muita falta de quando eu digo que eu comprei, uma vez que quem compra necessariamente vai comprar alguma coisa. Então o verbo comprar é um exemplo de verbo que transita, é um verbo que não tem sentido próprio e que ele precisará de um termo, e aí esse termo chamado de complemento verbal, para que possa trazer a esse verbo um sentido, tá? Então veja nesse exemplo aqui, ó, as crianças precisam de carinho. Repare que depois que eu disser o sujeito, as crianças, mais o verbo precisam, é impossível que eu encerre a oração dessa forma e
traga para você, o meu ouvinte, algum tipo de sentido. As crianças precisam. Eu não posso encerrar a oração aqui, tá? Necessariamente iria suscitar em você uma dúvida, professor. As crianças precisam de quê, não é? Então, precisar é um exemplo de verbo que transita. Nesse caso, eu vou chamá-lo de transitivo indireto. Isso aqui é uma tentativa de um i, tá? Deixa eu apagar aqui e consertar. Eu vou chamá-lo de verbo transitivo indireto em razão do complemento vir antecedido por uma preposição, tá? Então, professor, o que é uma preposição? Então, nós temos um encontro específico que fale sobre preposição, mas, para efeito de predicação verbal, na hora que eu for tratar acerca do verbo transitivo indireto, eu falo um pouquinho mais detidamente com vocês sobre isso, tá? Vamos seguindo, então. O verbo transitivo ele pode ser de maneira direta, indireta ou bitransitiva. Vamos ver então o que significa dizer que um verbo é transitivo direto, tá? É quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente, sem preposição obrigatória. A propósito, muito importante isso aqui. Por quê? Sem a preposição obrigatória. Não significa dizer que junto ao objeto direto eu não possa ter preposição. Posso. Na verdade, só existe um termo dentro da análise sintática cuja preposição ou cuja presença de preposição é proibida. É o núcleo do sujeito, tá? Eu não posso ter um núcleo do sujeito como um termo sendo preposicionado. Quaisquer outros termos podem ter preposições e alguns são obrigados a ter preposições. Por exemplo, o objeto indireto, que eu chamo de irmão aí do objeto direto, né? Então, o objeto indireto, o complemento nominal, o agente da passiva, são termos cujo emprego da preposição é obrigatório. Tem pessoas que às vezes começam a estudar essa parte da matéria e vai tentar decorar ou tentar entender, né? Trazendo meios para que possa facilitar a sua análise, pensando assim, então eu vou entender que o verbo transitivo direto é aquele que não requer complemento com preposição. E o verbo transitivo indireto é aquele que requer complemento com preposição. Pessoal, cuidado, tá? Porque nós iremos ver, principalmente na aula sobre termos integrantes, aí nós iremos falar detidamente sobre o objeto direto e sobre o objeto indireto. E vocês verão que existem casos em que o objeto direto podem vir preposicionado, tá? Ou seja, a gramática sugere que venha preposicionado por algumas razões. Nós iremos ver isso depois num próximo encontro, tá? Então é importante que você perceba que não dá para usar essa técnica para tentar diferenciar um verbo de outro, um com e o outro sem preposição. Mas é claro que para nós classificarmos o verbo, esse uso da preposição vai fazer alguma diferença. E é isso que eu vou falar com vocês a partir de agora, tá? Veja só esse exemplo. Nós escutamos nossa música favorita. A gente sabe que para fazer bem uma análise sintática, é necessário que nós obedeçamos alguns passos, tá? Existe um passo a passo que vai facilitar a nossa vida quanto à análise sintática. O primeiro passo de uma análise sintática bem feita sempre é localizar o verbo. Até porque se a gente não tiver um verbo diante daquilo que a gente está analisando, sequer dá para se falar de análise sintática, porque a gente não estaria diante de uma oração. E nós só fazemos análise sintática a partir de orações, beleza? Então, recapitulando. O primeiro passo para fazer uma boa análise sintática é achar o verbo. Logo na sequência, depois que eu acho o verbo, eu preciso dividir essa oração que eu estiver analisando entre termos essenciais. E quais são os dois termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. E é muito simples nós dividirmos isso. Basta que eu localize um ou outro, tá? A melhor técnica, sem dúvida, é localizar em primeiro lugar o sujeito. E para isso basta que eu pegue o verbo que eu acabei de localizar e pergunte a ele quem ou o que. A propósito, preste atenção nessa pergunta, tá? Olha a pergunta que eu faço para localizar o sujeito. A pergunta é quem ou a pergunta é o que. Essas perguntas são muito importantes. Por que elas são importantes? Porque elas retornarão, tá? Elas retornarão, inclusive, para nos auxiliar a classificar o verbo como transitivo direto. A diferença é o momento em que nós usamos essa pergunta. Então, vamos devagarzinho que você vai ver que as coisas vão se tornando cada vez mais simples. Olha só. O primeiro passo que eu devo fazer diante de uma análise sintática sempre é achar o verbo. Então, eu vou pegar isso que está projetado para a gente aqui como modelo. Nós escutamos nossa música favorita. Qual é o verbo da oração? Ele, inclusive, está em destaque ali, né? Escutamos, beleza? Aqui já há uma definição de VTD, ou seja, de verbo transitivo direto, mas imagine que não tivesse escrito isso aqui e que nós quiséssemos descobrir, classificar esse verbo como transitivo direto. O primeiro passo é achar o verbo, já achei. O segundo passo é uma dessas duas perguntas aqui, quem ou o que,
eu perguntar ao verbo. Perguntar ao verbo quem ou que praticou a sua ação. Como a ação neste caso é de escutar, eu posso olhar para o verbo e perguntar a ele: verbo, quem é que escutou alguma coisa, cara? Quem é que escutou nossa música favorita, tá? Mesmo que a resposta seja uma resposta plural, tudo bem se você fizer essa pergunta no singular, tá? Quem ou o que. Repare que quando eu pergunto ao verbo quem ou o que praticou a ação de escutar, me vem à cabeça alguma resposta. E é claro que eu só posso fazer pergunta para as quais eu tenho a resposta, tá? Lembrando que isso tudo aqui, pessoal, é macete para que você possa fluir melhor na hora da sua análise, tudo bem? Então, se eu pergunto ao verbo quem é que escutou alguma coisa, a resposta que me trará um conforto nessa análise é a resposta nós. E o nós aparece escrito aqui. O nós, portanto, desempenha a função sintática de sujeito. Sujeito de um núcleo só, nós chamaremos de sujeito simples, tá? Sujeito simples. Se eu tenho dois termos essenciais da oração, um é o sujeito e o outro é o predicado, o que é que eu posso deduzir a partir de agora? Que se eu já achei o sujeito, todo o restante da oração chama-se predicado. É por isso que o nome da matéria que nós estudamos hoje é predicação verbal, ou seja, é o verbo que se encontra no predicado, tá? E eu preciso classificá-lo. Agora vamos lá. Então o passo 1 é achar o verbo, o passo 2 é localizar o sujeito. Para que eu possa definir a predicação verbal, para que eu possa estabelecer se o verbo é transitivo, intransitivo ou de ligação, é necessário que eu vá ao passo 3. E qual é o passo 3? Classificar o verbo. E como que eu faço, professor, para classificar o verbo? Muito simples, tá? Se eu já tenho o passo 1, que é o verbo, e já tenho o passo 2, que é o sujeito, basta agora que eu diga na sequência sujeito mais verbo e observe se irá ou não surgir algum tipo de pergunta. Caso surja algum tipo de pergunta, essa pergunta irá definir que tipo de verbo eu tenho ali, tá? Todas as vezes que eu disser o sujeito e o verbo e surgirem a pergunta, ou as perguntas, melhor dizendo, quem ou o que, é porque este verbo é transitivo direto. Muito cuidado, tá? Veja que essas perguntas, quem e o que, elas já apareceram na análise. Só que elas apareceram anteriormente no passo 2 para que eu pudesse localizar o sujeito. Se o verbo for transitivo direto, significa dizer que essas perguntas retornarão, tá? Agora, já tendo o conhecimento do sujeito, citando o sujeito mais o verbo nesta ordem, e se essas perguntas retornarem, é porque de fato o verbo é transitivo direto. E o melhor, as respostas a essas perguntas é quem complementarão o verbo, exercendo assim a função de objeto direto, tá bom? Então veja, neste exemplo aqui que nós estamos trabalhando, se eu disser nós é o sujeito e escutamos, que é o verbo, naturalmente virá sobre nós uma pergunta. É natural que a gente pergunte isso. Nós escutamos o quê? Veja que a pergunta o quê, ela retornou aqui, tá? Ou ela foi usada aqui, já que para achar o sujeito, a gente fez a pergunta quem? Indiscriminadamente, a gente podia fazer uma das duas perguntas. Mas se eu disser que nós escutamos e volta à nossa cabeça a pergunta o que neste contexto, significa que este verbo é transitivo direto e a resposta a essa pergunta exercerá a função de objeto direto, ou seja, um complemento verbal, tá? Então o que é que nós escutamos? Nossa música favorita. Nossa música favorita exercerá a função de objeto direto, tá? Lembrando que o objeto direto é aquele termo sem a preposição obrigatória, que trabalha em função de complementar o sentido de um verbo transitivo direto, tá? Veja que eu estou diante, então, do pronome nossa, do substantivo música e do adjetivo favorita. Dentre eles, o que nós ouvimos de fato foi música. Então, música é a palavra mais importante. A palavra mais importante de uma função sintática nós chamamos de núcleo. Dentro do objeto direto, a palavra mais importante nós chamamos de núcleo do objeto direto, beleza? E basicamente isso vai servir para todas as classificações daqui para frente, tá? Pelo menos de todas as classificações dos verbos transitivos. Olha como é que agora no verbo transitivo indireto, isso tudo será mais fácil, tá? Então, o que é o verbo transitivo indireto? É quando o complemento vem ligado ao verbo indiretamente, com preposição obrigatória. Esse indiretamente é exatamente por conta da preposição, tá? Essa observação aqui é bem interessante. Por quê? Porque são 17 as preposições essenciais que nós temos em língua portuguesa. Ou seja, 17 é o número de preposições que nós usamos para introduzir termos dentro da sintaxe, tá?
Então, palavras que nasceram para ser preposição. São 17 o total. Por que é necessário falar isso? Porque existem outros tipos de preposições que não são preposições, mas que são usadas como preposições circunstancialmente. São as chamadas preposições acidentais, tá? É quando a gente usa uma palavra com valor de preposição, mas originariamente ela não é preposição. Vai depender do contexto em que nós empregamos as palavras, tudo bem? As frases, as orações. Agora, todas as vezes que eu tenho essas 17 preposições, né, retomando o que eu estava falando aqui, essas 17 preposições que eu tenho, das 17 preposições, apenas 8 podem ser usadas para introduzir objetos indiretos, tá? E é muito cuidado, e é muito importante que você tenha um cuidado agora nessa minha informação última, tá? Nessa minha última informação. Por quê? O que eu falei é que para eu ter um objeto direto, eu só uso 8 das 17 preposições que existem. Eu não disse que sempre que essas 8 preposições aparecerem, esse termo que ela estiver introduzindo será um objeto indireto. Tudo bem? Beleza, professor, entendi isso. Quais são essas 8 preposições, pelo amor de Deus? Essas que estão em destaque para a gente na tela. Para, por, em, a, de, com, contra e sobre, tá? Então, dessas 8 preposições, ou melhor, das 17 preposições que existem, essas 8 preposições, tá, são as que nós usamos para poder introduzir objeto indireto, beleza? E beleza, professor, já entendi isso. Como é que eu faço para identificar um objeto indireto? Mesma coisa que nós fizemos para identificar um objeto direto. Inclusive, nós iremos usar as mesmas perguntas. Lembra das perguntas o que e quem? Nós iremos fazer da mesma maneira. A diferença é que se o verbo for transitivo indireto, ao dizer o sujeito e o verbo, essas mesmas perguntas surgirão. Só que olha só que interessante, elas surgirão precedidas, ou seja, antes dessas perguntas, uma dessas preposições estarão presentes. E acredite, a resposta que nós tivermos para essa pergunta será introduzida por uma dessas preposições. Logo, o verbo será transitivo indireto e aí nós acharemos o objeto indireto. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Olha só, eu gosto de sorvete, tá? Eu gosto de sorvete. Primeiro passo de uma boa análise sintática sempre será achar o verbo. Achei-o aqui. Gosto. Depois que eu acho o verbo, eu devo localizar a pessoa do sujeito. Quem é que gosta? Verbo. Lembra que eu pergunto ao verbo quem ou o que primeiro para achar o sujeito? Eu olho para o verbo e pergunto, verbo, quem é que gosta de alguma coisa? Fala, cara, quem gosta? Sou eu. Ele me deu o sujeito. O sujeito, portanto, é o pronome eu, sujeito simples. Divido a minha oração entre sujeito e predicado. E agora eu vou ao terceiro passo, que é classificar o verbo. E como é que eu faço para classificar o verbo? Devo dizer o sujeito e o verbo. E se eu disser o sujeito e o verbo, eu devo observar se irá ou não surgir alguma pergunta. Que pergunta você faria se eu dissesse que eu gosto? Bom, a pergunta que surgiria seria a pergunta de que ou do que. Então veja que na prática é a mesma pergunta o que nós usamos para achar o objeto direto no slide anterior. Só que agora essa pergunta veio precedida da preposição de. De mais o vira do, tá? Então o que com de vira do que, beleza? Isso aqui me aponta um verbo transitivo indireto e a resposta do que é que eu gosto. A resposta a essa pergunta se inicia com a mesma preposição que eu uso na pergunta, a preposição de, e o termo que vem indiretamente complementando o verbo transitivo. Então, por isso que eu vou chamar o de sorvete como um termo objeto indireto, tá? Então veja como isso tudo ficou fácil, ficou claro. Eu entendo que para uma aula só é muito conteúdo, tá? E talvez seja muita coisa para que você possa fazer anotações aí. O que eu sugiro? Eu sugiro que você vá fazendo pequenas pausas na hora de você fazer as anotações, colocar no seu caderno, certificar-se de que você fez todas as anotações corretas. E o que é de melhor, né? Se for o caso, assista essa aula novamente, vá assistindo de maneira detalhada, com calma, tá? Pegue essa aula aqui em torno de 30 minutos e transforme aí numa aula de 40, 50, quem sabe uma hora e meia, tá? Então você pode degustar deste encontro. Por quê? Porque ele vai te dar base para tudo aquilo que você vem estudar posteriormente, inclusive acerca do período composto, tá bom? Agora a gente vai caminhar um pouquinho mais rápido, porque basicamente era essa a forma como você iria usar, ou essa forma que você iria usar para poder classificar os verbos, tá? Por exemplo, o que é um verbo transitivo direto e indireto? É a junção do verbo transitivo direto
e do verbo transitivo indireto separadamente. Logo, se o verbo é transitivo direto ou indireto, algumas bancas vão chamar de verbos bitransitivos, tá? Bi de dois, né? Ou seja, é duplamente transitivo. Significa dizer que ao dizer o sujeito e o verbo, duas perguntas surgirão, uma com e outra sem preposição. Quer ver na prática como funciona? Se eu disser que ela contou, você vai fazer a seguinte pergunta: ela contou o quê? E ela contou a quem? Repare que as perguntas o que e quem surgem novamente, depois de já ter achado o sujeito, né? O sujeito é ela aqui, ó. E se eu disser ela contou, surgem as perguntas o que e quem. Só que a pergunta quem, neste caso, precedido da preposição a. Então veja, o que foi que ela contou? Tudo. E a quem que ela contou? Ao namorado. Este azinho que aqui está é uma preposição, tá? Este azinho que aqui está é uma preposição. Objeto direto, objeto indireto. Veja que o a, ele equivale a uma preposição. Ficou fácil, né? Ficou tranquilo, beleza? Agora tá mais calmo, mais relaxado. Vê que não é um bicho de sete cabeças como a escola nos faz parecer que é, né? Então é muito diferente da maneira como nós estudamos no colégio, né? No nosso ensino fundamental e no nosso ensino médio, beleza? Beleza, professor, eu acho que eu estou entendendo tudo e estou feliz com isso. Como que eu faço agora para identificar um verbo quando ele for intransitivo? Olha que interessante. Seguindo a mesma linha de raciocínio, de dizer o sujeito e o verbo, nós vimos, né, que a gente faz a pergunta o que e quem quando o verbo é transitivo direto ou transitivo indireto, e até mesmo bitransitivo. A diferença do direto para o indireto é porque o direto a gente faz só as perguntas o que ou quem. E o indireto a gente faz as mesmas perguntas antecedido de uma daquelas 8 preposições. Fácil, tranquilo isso, tá? Beleza. O verbo intransitivo, ele se caracteriza pelo fato de não necessariamente transitar. Ou seja, ele é um verbo que não exige, tá? Não é que ele não possa ter, mas ele não exige um complemento. Uma característica bem importante dos verbos intransitivos são que eles podem encerrar o conteúdo, eles podem encerrar uma oração. Veja que é perfeitamente possível dizer para vocês assim, ó, ontem pela tarde eu corri, e não dizer mais nada a partir disso. É impossível que eu faça a mesma coisa usando o verbo vender. Ontem pela tarde eu vendi. Se eu me viro para ir embora, você fala, peraí, você vendeu o quê? Por quê? Porque quem corre, corre. Mas quem vende, vende algo, vende alguma coisa. Então veja que um verbo suscita uma curiosidade, uma dúvida. Esse é o verbo transitivo. Esse é o verbo que transita para um objeto, para algo a mais que lhe possa trazer sentido. Ao passo que o verbo intransitivo é um verbo que não transita. É um verbo que não requer esse algo a mais, tá? Essa é a diferença fundamental do que seja transitividade direta e indireta ou o que seja intransitividade, beleza? Vamos comigo na tela. O verbo intransitivo é aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para complementar o seu sentido. Sua ação não transita, tá? Sua ação não transita. O avião caiu. Que pergunta você faz se eu disser que o avião caiu? No máximo, se você for um pouquinho mais curioso, aí eu costumo brincar, né? E eu espero que não me agrida dizendo que isso é machismo. Não é, é uma brincadeira, tá? Eu costumo brincar que se você tiver a alma um pouco mais feminina, as mulheres, por natureza, são um pouco mais curiosas. As mulheres são mais detalhistas, né? Elas gostam mais de detalhes e tal. Então as mulheres têm um pouco mais dessa curiosidade exacerbada. Embora eu conheça um monte de homem, e acho que até sou um deles, né? Que é um tanto quanto curioso também. Beleza? Se eu falo que o avião caiu, teoricamente você não precisa me perguntar nada a partir disso. O avião caiu e ponto final, tá? Quando você quiser me fazer alguma pergunta a partir de um verbo intransitivo, as perguntas que vocês poderão fazer, tá? Ou a pergunta que você poderá fazer são perguntas que vão gerar como complementos termos circunstanciais, não chamados de termos integrantes, como objeto direto e objeto indireto, tá? E sim termos acessórios, termos que eu posso retirar sem mudar o sentido da oração, sem tornar a oração sem sentido, beleza? Veja, se eu digo que o avião caiu, o máximo que você pode me perguntar, por exemplo, é caiu onde? Aí eu te responderia da seguinte maneira, cara, caiu sobre as casas da periferia. Veja que nesse caso eu estou mostrando para você o local que o avião caiu, tá? Então repare que aqui, para que eu possa ter um adjunto adverbial de lugar, eu faria a pergunta onde, beleza? Ou ainda eu posso falar assim, ó, o avião caiu e você me perguntar como. Como ele caiu e eu te dar como resposta a palavra lentamente. E aí eu estaria expressando o modo como ele caiu, tá? Então você pode também me fazer a pergunta
como. Se eu disser que o avião caiu e você me perguntar quando, e eu te respondo no mês passado, essa pergunta vai apontar o tempo, o adjunto adverbial de tempo, tá? Então, como, quando, onde ou aonde, tá? São perguntas que expressam como complemento termos circunstanciais, que sequer são características exclusivas dos verbos intransitivos. Eu posso ter adjuntos adverbiais com quaisquer tipos de verbos, inclusive com transitivos, tá? Se eu falo para você assim, ó, eu comprei, você vai me perguntar primeiramente o quê? Por isso que você já define o verbo como transitivo direto. E aí, se eu respondo, por exemplo, eu comprei uma caneta nova. Você pode me perguntar assim, quando? Eu falei, comprei hoje à tarde. Então, hoje à tarde passa a ser o tempo. Então, veja que essas perguntas, quando, como, onde, tá? Essas perguntas são perguntas circunstanciais. Vão apontar adjuntos adverbiais apenas e não complementos necessários para os verbos, tá? Por isso que esse verbo é chamado de intransitivo. Então, característica do verbo intransitivo é que normalmente junto a ele vem adjuntos adverbiais, mas eles não necessitam desses adjuntos adverbiais. Tá claro isso? Beleza? Dúvidas ou perguntas por enquanto? Tranquilo, né? Essas informações ampliam o significado do verbo, mas não são necessárias para que se compreenda a informação básica do que está sendo dito, tá? Veja que bastaria para eu ter uma comunicação dizer apenas que o avião caiu e ponto final. Beleza? Por isso que o verbo não transita nesse caso. E por fim, o verbo de ligação, já para que a gente possa caminhar aqui para o final do nosso encontro. O que é o famoso verbo de ligação, pessoal, tá? Dentre os 5 tipos de verbos que nós iremos ver no encontro de hoje, ou seja, 3 transitivos, um intransitivo e esse de ligação, o de ligação é o único chamado de não expressivo. O que é uma coisa que não é expressiva? É que ela não expressa nada, né? O verbo de ligação ele não expressa uma ação, por exemplo. Ele não é um verbo que tenha destaque, digamos assim. Prova disso que quando nós estudarmos tipos de predicado, vocês perceberão que o predicado, quando houver um verbo de ligação, a parte mais importante do predicado não é o verbo. A parte mais importante é o predicativo do sujeito, que é de presença obrigatória com o verbo de ligação. A gente vai ver isso mais para frente, numa outra aula, tá? Sobre tipos de predicado. Então, o que é o verbo de ligação? Veja, a nomenclatura nos mostra muita coisa em português, né? Veja, se um verbo é de ligação, o que é que nós imaginamos que ele possa vir a fazer? Ligar, naturalmente. E ele vem ligar o quê? A quê? O verbo de ligação, ele tem esse nome porque a função dele é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. E o que é um predicativo do sujeito? Veja, a palavra predicativo do sujeito deixa eu escrever aqui para você, ó. Predicativo, tá? Predicativo. Predicativo, veja, a primeira parte da palavra predicativo, ela nos lembra de predicado. E depois nós temos o sufixo tivo, que é o mesmo sufixo que nós usamos, por exemplo, lá na classe gramatical para definir duas, talvez, das mais importantes classes gramaticais que nós temos. Quais são as classes gramaticais cujas terminações se dão em tivo? Substantivo e adjetivo. Então, se eu pegar toda essa mescla de informação e juntar tudo numa coisa só, o que eu consigo definir? O que é um predicativo, pessoal? É um substantivo ou um adjetivo que está empregado lá no predicado. E se o predicativo é do sujeito, qual é a função desse substantivo, desse predicativo? Qualificar o sujeito dentro do predicado. Então, o predicativo do sujeito é exatamente isso, tá? E o verbo de ligação, ele é um verbo inexpressivo, ou seja, um verbo que você não consegue imaginar ninguém praticando ação, porque ele não representa ação nenhuma, tá? Se eu tenho um verbo inexpressivo, cujo propósito é ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, esse verbo eu vou chamar de ligação. Beleza? E aí os verbos de ligação, eles podem expressar estados permanentes, transitórios, tá? Eles podem expressar estado mutatório, continuidade de estado ou até mesmo um estado aparente. Então é necessário que eu decore os verbos de ligação, professor? Talvez não, mas é importante você saber pelo menos os principais. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, tá? Esses são os exemplos aí de verbos chamados de ligação, beleza? Uma observação importante acerca do verbo de ligação é a seguinte: a classificação quanto à predicação deve ser feita de acordo com o contexto e não isoladamente. O mesmo verbo, ele ora pode parecer como sendo de ligação e ora pode parecer como sendo intransitivo. Na verdade, isso acontece com todos os verbos, né? Mesmo o verbo que a gente entenda como transitivo direto, ele pode, dependendo do contexto, ser usado como verbo transitivo indireto, tá? Professor, isso é verdade? Se eu falo para você que eu preciso, você vai me perguntar de quê?
Alguém te pergunta assim, ó, qual é a transitividade ou é predicação verbal, tá? Em algumas provas a parte de predicação verbal caiu com o nome de transitividade. Então, precisar é um verbo transitivo indireto? Aí você vai responder sim, sempre. Cuidado, por quê? Porque se eu digo para você assim, ó, ela vai abrir a porta daqui a 1 minuto. Passa 1 minuto cravado, ela abre a porta. Quer dizer que eu precisei o horário de entrada dela, ou seja, eu fui preciso. O que era verbo precisar no sentido de necessitar, agora no sentido de ter precisão, ter exatidão, tornou-se verbo transitivo direto. Calma, nós iremos estudar isso tudo em detalhes na aula de regência verbal, tá? A regência verbal é um aprofundamento dessa parte de predicação verbal, beleza? Então a gente vai estudar detalhadamente os principais verbos. Por hora você tem que decorar, né? Digamos assim, decorar, eu não gosto que você decore nada, prefiro que você entenda. Mas por hora, se você tiver que decorar, decore quais são os principais verbos de ligação, sabendo que, para que ele possa de fato ser de ligação, é necessário que ele ligue um sujeito a um predicativo do sujeito, tá? Então veja, o jovem anda devagar. O jovem anda devagar. Veja que devagar não é uma qualidade do jovem. Devagar é o modo como esse jovem anda. E andar ali é um verbo que expressa ação. É andar literal, sentido de caminhar. Então, neste caso, andar, ele é empregado como verbo intransitivo. Ao passo que se eu disser que o jovem anda preocupado, preocupado é sim uma qualidade do sujeito, tá? Qualidade do jovem. Então, veja, o jovem anda preocupado. Preocupado sendo adjetivo lá no predicado que qualifica o sujeito, isso sim de fato é um predicativo do sujeito, e como predicativo do sujeito, agora o verbo andar não expressa mais literalidade, ou seja, não é o verbo andar de maneira literal, tá? No sentido de caminhar, é o verbo andar no sentido de estar. O jovem tem estado preocupado. Então, nesse caso, o verbo andar não expressivo, ou seja, não representa ação, ele é empregado como sendo verbo de ligação. Beleza? Tá claro isso? Acredite, tá? E uma segunda informação, ou uma segunda observação sobre o verbo de ligação é para que ele seja de ligação, é necessário que ele ligue um sujeito a um predicativo, né? Acabei de dizer isso para vocês. Veja só esse outro exemplo. O livro está fechado. Fechado, predicativo do sujeito. Está, verbo de ligação, beleza? Se eu digo que o livro está na estante, mesmo que o verbo estar não represente a ação, não há, nesse segundo exemplo, um tipo de predicativo. Então, eu não posso chamá-lo de verbo de ligação. Necessariamente, nesse caso, eu vou ter que chamá-lo de verbo intransitivo. Na estante passa a ser o lugar, né? Um adjunto adverbial de lugar. Repare, inclusive, que eu posso dizer que o livro está onde, né? Na estante representaria o lugar em que o livro se encontra. Beleza? Tá claro isso, né? Beleza, professor, entendi tudo. Agora, como é que eu faço se isso cai na minha prova? Beleza? Como é que a prova pode cobrar isso de mim? De maneira muito básica, tá? De maneira bem tranquila, eu acredito que vocês não teriam dificuldade, não. Veja só essa questão aí da Avança de São Paulo, que diz assim, ó. No trecho, um cientista é um sonhador. Pode-se classificar sintaticamente os termos de que maneira? Então, veja, o primeiro passo de uma análise sintática é achar o verbo. Achei-o aqui, o verbo ser. Depois eu devo achar o sujeito, tá? Quem que é um sonhador? Verbo, ele vai me dizer, um cientista. Um cientista, portanto, desempenha a função sintática de sujeito. Sujeito simples, né? Por exemplo, veja a letra A, diz que é um sujeito indeterminado. Como que eu vou chamar de indeterminado algo que eu estou visualizando? Como que eu chamarei de oculto algo que eu estou vendo? Como que eu chamarei de inexistente algo que eu, inclusive, sublinhei? Entendeu? Então, ó, já eliminei 3 possibilidades de gabarito aqui. Estou em dúvida entre a letra D e a letra E, tá? Depois, o verbo é, aqui na letra D, diz que ele é um verbo transitivo indireto. Ora, eu já mato essa questão sabendo que, se fosse um verbo transitivo indireto, um sonhador deveria ser precedido de uma preposição. E o um é, na verdade, um artigo e não uma preposição. E nem faz parte daquele rol das 8 preposições que podem ser usadas como objetos indiretos. Lembram disso? Então, já eliminei a possibilidade de ser a letra E. Nosso gabarito, eliminei a possibilidade de ser a letra D. Nosso gabarito será, de fato, a letra E. Um cientista é sujeito simples, o é um verbo de ligação e um sonhador é uma qualidade de um cientista, e essa qualidade lá no predicado, aqui eu chamo de predicativo do sujeito. Letra E é a resposta. Ó, eu sei que nesse momento passa uma angústia na sua cabeça. Professor, mas eu achava que o verbo ser era um verbo transitivo direto. Sabe por quê? Porque todo verbo de ligação do mundo te parecerá um verbo transitivo direto. Porque é confortável dizer o sujeito e o verbo de ligação e a nossa cabeça vinha a pergunta o quê? Não é confortável? O cientista é o quê? Cuidado.
Verbo ser é o principal verbo de ligação, tá? Ele é um verbo inexpressivo. Você não consegue imaginar ninguém sendo. E outra, aquilo que vem depois e que você julga ser um objeto direto é, na verdade, uma qualidade do sujeito e não um complemento do verbo, tá? Por isso que é um predicativo do sujeito e o verbo é de ligação, inexpressivo. Então, cuidado com isso, porque os verbos de ligação, eles têm a tendência de nos confundir com verbos transitivos direto, beleza? Espertos quanto a isso, você não erra mais. Sigamos. Questão da Fundep agora, ó, releia o trecho a seguir observando o verbo destacado. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, dados de 2017, 83,5% da população brasileira tinham acesso à água tratada. Na passagem anterior, o verbo em destaque é transitivo direto. Veja que aqui, ó, a banca ela já afirma, o verbo é transitivo direto. Tinham o quê? Não é a pergunta que a gente faz? Ó, quem é que tinha? 83,5% da população. Então eu tenho um sujeito mais o verbo ter. Se eu disser que 83% da população tinha, naturalmente vai surgir a pergunta, tinha o quê? Então a própria banca já me afirma que esse verbo ter é um verbo transitivo direto, beleza? Assinale a alternativa em que o verbo não possua, tá? Ou seja, não possua a mesma classificação quanto a transitividade. Lembrando, pessoal, que transitividade é o mesmo que predicação verbal, tá? Então a banca pode te cobrar com o nome de transitividade ou com predicação. Ela poderia, por exemplo, perguntar quanto a predicação é a mesma classificação, tá? Então, tanto faz, transitividade verbal e predicação verbal são termos sinônimos, beleza? Então vamos lá. Não possui a mesma classificação, ou seja, onde que eu estou diante de um verbo que não é transitivo direto? A letra A diz assim, ó, desde a antiguidade existe preocupação com o saneamento básico. Veja, o primeiro passo da análise sintática é achar o verbo, não é? E o verbo é o verbo existir. Depois que eu acho o verbo, eu devo localizar o sujeito. E aí eu pergunto para o verbo o que é que existe. Ele vai me dar como resposta preocupação com saneamento básico. Então, isso, primeiramente, desempenha a função de sujeito. Que pergunta você faz se eu disser que preocupação com saneamento básico existe? Neste contexto, no máximo que você pode me perguntar é desde quando, não é? E aí vai ter como resposta uma adjunta adverbial de tempo, desde a antiguidade. Ou seja, você não faz a partir do sujeito e do verbo perguntas do tipo o que ou quem, o que prova que este verbo não é transitivo direto. Ele é um exemplo de verbo intransitivo. Por isso, a letra A vai ser o nosso gabarito, tá? Olha como é que eu sei o que você está pensando nesse momento. Você está pensando assim, professor, mas eu falei existe o quê? Não pude fazer a pergunta existe o quê? Claro, você fez essa pergunta, mas lembre-se sempre que classificar o verbo é o nosso terceiro passo da análise. Antes de classificar o verbo, as mesmas perguntas, o que, o quem, eu uso para localizar o sujeito, que é o nosso passo de número 2, tá? Então, provavelmente, se você não colocou essa como resposta, ou colocou, mas por eliminação, sem ter certeza, provavelmente você incorreu neste erro, tá? De ter pulado o passo 2, que é achar o sujeito, e ter ido direto para o passo 3, que é classificar o verbo. Letra A, portanto, é a nossa resposta. E a terceira questão em que a gente vai trabalhar, diz assim, ó, a cúpula do G20 em Bali será uma oportunidade para abordar a situação dos países em desenvolvimento. A expressão destacada é o quê, tá? Ou seja, para abordar o quê? Repare que se eu disser assim, ó, a cúpula do G20 será uma oportunidade para abordar. Aí sim, para abordar o quê? A situação dos países. Isso aqui é complemento do verbo abordar, ou seja, trata-se de um objeto direto e o objeto direto é chamado de termo integrante da oração, beleza? Pessoal, mais treinamentos acerca deste assunto lá no Aprova Questões, tá? Então, assine aí e pratique bastante, filtre aí por esse assunto de predicação verbal ou de transitividade verbal e pratique bastante este assunto importantíssimo para qualquer prova de concurso público, tá bom? Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, fiquem com Deus e até uma próxima. Tchau, pessoal, até mais!